O que é que um computador quântico, um girassol e uma matéria que se comporta como se tivesse dois tempos têm em comum? Parece uma loucura, né? Mas olha, cientistas acabaram de descobrir uma conexão assim bizarra entre tudo isso. Pois é, essa frase aí super estranha veio de um dos cientistas do estudo. É isso mesmo. Eles descobriram um jeito de fazer a matéria agir como se o tempo, sei lá, tivesse uma dimensão a mais. Mas como é que eles chegaram nisso? Então, tudo começa com o maior pepino da computação quântica. Sabe? Essas máquinas são, nossa, super poderosas, mas elas têm uma fraqueza fundamental, o famoso calcanhar de Aquiles delas. A grande força desses computadores está nos qubits. Um bit normal de um computador comum é 0 ou 1. Simples. Agora o qubit, ele pode ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. E é essa superposição que permite fazer cálculos que a gente nem imagina. Só que tem um problema gigantesco. Essa superposição é extremamente frágil. Pensa numa bolha de sabão, sabe? Ou num castelo de cartas. Qualquer coisinha, um sopro, uma mudança de temperatura e, puf, acabou. A informação quântica simplesmente some. Ok, então como é que se protege uma coisa tão delicada? Bom, os cientistas tiveram uma ideia, bem fora da caixa. Em vez de, sei lá, construir uma proteção mais forte, eles olharam para a natureza para achar a resposta. A sacada foi a seguinte: e se a solução não fosse isolar mais os qubits, mas sim bombardear eles com lasers? E não de qualquer jeito, mas seguindo um padrão tirado diretamente da natureza. Um padrão muito, muito específico. E que padrão é esse? A famosa sequência de Fibonacci. É incrível, a gente vê isso em todo lugar. Em conchas, no formato das galáxias, nas sementes de um girassol. É um padrão que tem uma ordem, mas ele nunca se repete igualzinho. Foi exatamente isso que eles fizeram. Pegaram lasers e apontaram para os qubits. Só que em vez de um pulso constante, tipo um relógio, tic-tac, tic-tac, eles usaram o ritmo de Fibonacci. Um pulso com ordem, mas que não se repete. E o que aconteceu? Bom, ninguém estava esperando. Porque o resultado não foi só uma melhoriazinha, sabe? Foi muito mais do que isso. Foi a criação de uma coisa que bagunça tudo o que a gente entende por realidade. E aqui vem a parte mais louca de todas. O ritmo de Fibonacci não só protegeu os qubits, ele criou uma fase da matéria completamente nova. Uma matéria que se comporta como se existissem duas dimensões de tempo. É uma loucura. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito chamado quase-cristal. Pensa assim, imagina um padrão que existe numa dimensão mais alta. Se a gente projetasse a sombra dele aqui no nosso mundo, o resultado seria um padrão que tem ordem, mas que nunca se repete perfeitamente. É tipo isso. E foi exatamente isso que os pulsos de laser fizeram. Eles criaram um quase-cristal, só que não no espaço, mas no tempo. Eles basicamente espremeram um padrão de duas dimensões em uma dimensão só, que é o tempo. E essa dimensão extra exprimida ali deu ao sistema essa segunda simetria temporal. Tá, beleza, isso é muito maluco, super interessante. Mas e daí? Para que serve isso na prática? Bom, acontece que essa nova fase da matéria funciona como um tipo de código secreto para deixar os qubits estáveis. O próprio pesquisador principal explicou. Ele disse que essa sequência complexa, a de Fibonacci, acaba cancelando todos os erros que normalmente aparecem e destroem a informação quântica. É como um escudo protetor. E os resultados, olha, os números falam por si. Um qubit padrão sem essa técnica aguentou 1,5 segundos. O qubit com laser de Fibonacci durou 5,5 segundos. É mais de 3 vezes mais tempo. Para essa área de pesquisa, isso é um salto, assim, gigantesco. Ok, então quebrou recordes no laboratório. Mas pensando no futuro, por que essa descoberta é tão importante? O que isso muda de verdade? Basicamente, essa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. É um passo enorme para a gente conseguir construir computadores quânticos que sejam confiáveis, que não percam informação o tempo todo. Isso pode tirar um monte de cálculos superpoderosos do papel e trazer para a realidade. O mais incrível de tudo é pensar que essa descoberta veio de um padrão matemático super antigo que a gente vê na natureza o tempo todo. Isso faz a gente se perguntar: que outros segredos para o futuro da tecnologia estão escondidos bem na nossa frente, num girassol ou numa concha? O que mais a natureza ainda tem para nos ensinar?